Eu sou o pastor José Olavo Fonseca. Quem quiser conhecer as minhas postagens, é só acessar o meu canal no YouTube, Pastor José Olavo Fonseca. Meus amados, meus queridos, eu quero falar para vocês a respeito daquilo que está reservado para este mundo, aquilo que está reservado para o fim deste mundo. Eu quero dizer para vocês, dentro da Bíblia Sagrada, baseado nas Escrituras Sagradas, baseado na Palavra de Deus, a Bíblia, como vai terminar este mundo. O que vai acontecer com este mundo, culminando-se no seu fim. Qual será o destino deste mundo? O fim deste mundo. Eu quero dizer para vocês, em rápidas palavras, que Deus, para salvar o mundo inteiro, a Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia nos diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. O mundo inteiro estava indo para o inferno. A Bíblia diz, a Bíblia relata, a Bíblia revela que está escrito que por um só homem entrou o pecado no mundo, portanto todos pecaram. Mas a Bíblia também revela e declara que por um só homem entrou a salvação para o mundo, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o segundo Adão. Deus enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário e salvar o mundo inteiro, salvar todas as nações, povos, tribos e língua. Aqueles que creem em Jesus, arrependerem dos seus pecados, aceitar Ele como seu único e suficiente Salvador, nascerem de novo, mediante o batismo nas águas, o batismo por imersão, esse será salvo. Jesus Cristo morreu na cruz para nos trazer a remissão, para nos trazer o perdão de todos os nossos pecados. A Bíblia nos revela, a Bíblia nos fala, está escrito que ainda que seus pecados sejam vermelhos como escarlates, eles se tornarão branco como noiveiro de lã, eles se tornarão branco como a neve, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Jesus morreu na cruz do Calvário e levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados. Através do sangue de Jesus, nós somos salvos, se arrependermos dos nossos pecados e mudarmos de vida. Jesus, ele falou sobre a sua volta, quando ele estava aqui na terra. Jesus estava aqui na terra e ele falou da sua volta, ele falou da sua vinda, ele falou do seu retorno a este mundo após ele morrer, ressuscitar e subir para o céu. Jesus afirmou que ele voltaria, que ele retornaria, que ele regressaria novamente para este mundo. Mas eu quero dizer para você em rápidas palavras que Jesus falou de vindas dele, de volta dele. Jesus falou de vinda dele, Jesus falou de volta dele, diferente, de maneiras diferentes, para dois povos diferentes, para dois povos distintos. Por isso eu quero chamar a sua atenção para você procurar em Deus, procurar através do Espírito Santo o discernimento espiritual a respeito das vindas de Jesus. A primeira vinda de Jesus, todos nós sabemos que ele veio quando ele nasceu da Virgem Maria. Está escrito na Bíblia que
Deus, ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho amado. Ele enviou Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito. Ele deu, Jesus veio aqui. Então essa é a primeira vinda. O próprio Senhor Jesus, ele disse: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esta vinda aí, Jesus está falando da primeira vinda, quando ele nasceu da Virgem Maria. Portanto, a primeira vinda já aconteceu há mais de 2000 anos atrás, quando Jesus nasceu numa manjedoura, quando Jesus nasceu numa estrebaria, quando Jesus nasceu num curral, quando Jesus nasceu da Virgem Maria. É o Verbo que se fez carne. Mas Jesus, ele falou de uma segunda vinda, e Jesus também falou de uma terceira vinda. Como também Jesus falou de uma quarta vinda, como também Jesus falou de uma quinta vinda. Portanto, a primeira vinda foi profetizada pelos profetas, a primeira vinda foi falada por Deus, que da mulher nasceria uma semente, essa semente era Jesus Cristo. A serpente feriria o seu calcanhar, mas ele esmagaria a sua cabeça. Deus estava falando da primeira vinda de Jesus. Jesus, ele falou da sua segunda vinda, da sua terceira vinda, da sua quarta vinda, da sua quinta e última vinda. A quinta e última vinda encerra-se todo o projeto de Deus com a salvação e com a condenação dos perdidos. A salvação de quem tiver de ser salvo e a condenação de quem tiver de ser condenado, incluindo o diabo e 1/3 dos anjos que se rebelaram contra Deus, e também outros anjos que, porventura, durante esses anos que se passaram após essas rebeliões, também possam ter rebelado contra Deus no céu e Deus os expulsaram dos céus para a terra. Portanto, a primeira vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus, a terceira vinda de Jesus, a quarta vinda de Jesus e a quinta e última vinda de Jesus, conclui-se todo o projeto de Deus, tanto de salvação como de condenação daqueles que merecem. Os que merecerem a salvação serão salvos. Os que merecerem a condenação serão condenados. Quem merecer a salvação habitará para sempre com Deus nos céus. E quem merecer, quem for digno de condenação, serão condenados e morarão para sempre com o diabo, não no inferno, mas no lugar pior do que o inferno, no lago de fogo e enxofre. Conforme está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 44, 46 e 48, que diz: aonde o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre, é o lago de fogo e enxofre. Eu quero dizer para vocês que quando Jesus esteve aqui na terra, ele falou das suas vindas. Nós sabemos que existem 2 tipos de povos nesta terra. Existem 2 tipos de nações nesta terra. A nação dos gentios e a nação dos judeus. Existe a nação dos gentios e existe a nação dos judeus. Existem 2 povos, os gentios e os judeus. Portanto, Jesus falou de sua vinda para gentios e Jesus falou também de uma outra vinda dele para os judeus. A segunda vinda de Jesus, ela é destinada para todos os povos, nações, tribos e língua. Quem são todos os povos, nações, tribos e língua? São justamente a nação que Deus tem ela como gentios. São os gentios. Quem são os gentios? Gentios são todos que não são judeus.
Gentios são todos que não são israelitas, que não são judeus e não são israelitas. Quando é que Jesus virá para todas as nações, povos, tribos e língua? Quando é que Jesus virá para salvar todas as nações, povos, tribos e língua? Esta vinda, ela é a segunda vinda. É quando ele virá nas nuvens para arrebatar o seu povo, para arrebatar a sua igreja, para arrebatar a sua noiva, levando-a para o casamento, e nesse casamento terá a festa das bodas do Cordeiro. Então, o arrebatamento é segunda vinda de Jesus, e ele virá para todas as nações, para todos os povos, para todas as tribos, para todas as línguas, inclusive para os judeus. Alguns judeus que aceitar Jesus como Salvador, algum judeu que reconhecer que Jesus é o Messias enviado por Deus e que aceitar Jesus como Salvador e for batizado, esse judeu participará do arrebatamento da igreja. Ele será arrebatado junto com os gentios. Ele fará parte dos arrebatados juntos com os gentios. Ele estará integrado aos gentios, porque Deus ele não faz acepção de pessoas. Então, no arrebatamento, Jesus vem nas nuvens e ele arrebata uma grande multidão. Ele arrebata, ele leva para ele atrai a ele puxa para si uma grande multidão, incontáveis, como as estrelas dos céus e como o grão da areia da praia. Será uma multidão escolhida dentre todos os povos, nações, tribos e línguas, inclusive israelitas, inclusive judeus, que tenha aceitado Jesus Cristo como Salvador. A graça alcançará muitos gentios, uma multidão incontáveis, como também a graça alcançará alguns judeus, porque tem judeus se convertendo, tem judeus crendo que Jesus é o Messias, que o Messias já foi enviado. Então, a segunda vinda de Jesus, ela é destinada para todos os povos, nações, tribos e língua, para a salvação de todos os povos, nações, tribos e língua, inclusive alguns judeus. Com isso, eu quero que você entenda que Jesus falou de vindas dele distintas, separadas. Uma vinda para todos os povos, nações, tribos e língua, para a salvação de todos os povos, nações, tribos e língua. Mas também Jesus falou dentro da Bíblia, Deus falou dentro da Bíblia, muitos profetas, homens inspirados por Deus, ungidos por Deus, usados por Deus, pelo Espírito Santo, falaram de uma vinda de Jesus distinta para a salvação dos judeus, salvação específica de quem for israelita, de quem for judeu, de quem for hebreu. Essa vinda que Jesus falou para vir salvar somente judeus, ele falou desta vinda como terceira vinda. A terceira vinda, ela é destinada exclusivamente para quem é judeu. A terceira vinda, ela é destinada para salvação, Estou falando aqui de salvação. A terceira vinda é destinada somente para quem é judeu. A terceira vinda de Jesus, ela acontecerá 7 anos e 45 dias após o arrebatamento da igreja. Jesus vem e arrebata a igreja hoje, agora e já. Daqui a 7 anos e 45 dias, Jesus volta à sua terceira vinda. Vamos supor, permita-me conjecturar, vamos supor que Jesus venha hoje e arrebata a sua igreja hoje.
Esta é a segunda vinda dele, porque a primeira vinda ele veio há 2000 anos atrás e morreu na cruz do Calvário. Então, se Jesus voltar hoje e arrebatar a igreja hoje, agora e já, esta é a segunda vinda de Jesus. E esta vinda, ele está vindo com a missão de salvar pessoas, salvar vidas, arrebatar vidas de todas as nações, povos, tribos e língua, inclusive judeus que têm aceitado ele como Salvador. A segunda vinda, ela é destinada para arrebatar, para salvar pessoas de todos os povos, nações, tribos e língua. A segunda vinda de Jesus, ele não vem na terra, no solo da terra. A segunda vinda de Jesus, ele vem sim na terra, mas nos ares. Ele vem sim no planeta Terra, no planeta Terra, mas ele vem nas mais altas nuvens. Ele não desce no solo, ele não desce ao chão, ele vem nos ares. A segunda vinda de Jesus, ele virá nos ares, nas nuvens, e das nuvens ele arrebatará multidões de pessoas, de todos os povos, nações, tribos e língua. A segunda vinda de Jesus, ele vem como relâmpago, ele vem no abrir e no fechar de olhos. A segunda vinda de Jesus, a vinda dele é muito rápida, semelhante a um relâmpago, semelhante a um abrir e fechar de olhos. Não dá tempo de ninguém dobrar joelhos para arrepender dos seus pecados. Não dá tempo de ninguém clamar por misericórdia, porque a vida será muito rápida. Não dá tempo de ninguém ajoelhar e confessar que ele é o Senhor. É muito rápida a segunda vinda. A segunda vinda de Jesus será invisível. Visível será a consequência da sua segunda vinda. Visível será a consequência do arrebatamento da igreja. Mas quanto à terceira vinda, Jesus, ele desce na terra. Quanto à terceira vinda de Jesus, Jesus, ele vem nos ares e ele desce na terra, exatamente em Jerusalém, exatamente em Israel. Ele desce e pisa no Monte das Oliveiras. Ele desce e pisa no Monte das Oliveiras, o último lugar que ele esteve antes da crucificação, o lugar que ele orou e suou gota de sangue. Jesus, ele desce lá triunfante, glorioso, majestoso, vencedor. Ele desce, o Monte das Oliveiras se fende ao meio. Jesus desce no Vale do Megido e ali ele trava uma guerra, ele trava uma batalha contra todas as nações que ali estarão reunidas para pelejar contra os judeus. Jesus, ele trava uma batalha, ele trava uma guerra contra todas as nações, contra todos os povos, contra todas as línguas, defendendo os judeus, defendendo o seu povo, a sua família, os judeus, porque Jesus, ele é judeu. Jesus, ele guerreia, ele batalha contra todos os anjos que rebelaram contra Deus. 1/3 dos anjos que rebelaram contra Deus estarão ali para pelejar contra Jesus. O anticristo estará ali para pelejar contra Jesus. Os povos, nações, tribos e língua, inclusive alguns judeus, ou a maioria dos judeus, que não foram os remanescentes, que não estão inclusos como remanescente, porque o número, a soma dos remanescentes, a Bíblia declara em Apocalipse capítulo 7, versículo 3 a 8, que serão 144 mil judeus, 144 mil remanescentes que não aceitaram o carimbo da besta, que passaram pela grande tribulação, mas não aceitaram o carimbo da besta. Quanto aos demais dos judeus, incluindo todos de todas as nações, todos de todas as tribos, todos de todas as línguas, todos terão aceitado o carimbo da besta e estarão ali
como inimigo de Deus para lutar contra Jesus e tentarem matar Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz que Jesus sairá vencedor nesta guerra. Jesus sairá triunfante, vitorioso nesta guerra. Ele vai matar todas as pessoas de todas as nações, povos, tribos e língua, e ele vai dar as suas carnes para as bestas feras do campo comerem e para as aves dos céus comerem. E a Bíblia diz que nesse dia, as bestas feras do campo e as aves dos céus se fartarão de comer carne e se embebedarão de beberem sangue, porque Deus vai colocar muita carne na mesa dele para as bestas feras do campo comerem e para as aves dos céus comerem. E a mesa de Deus para os animais, a mesa de Deus para as aves dos céus é o solo, é o chão. Deus vai matar muitas pessoas, Deus vai matar todas as pessoas de todos os povos, nações, tribos e língua, e as bestas feras se fartarão de comer suas carnes. E se fartarão, se embebedarão de beberem o seu sangue. Aonde é que está escrito que Deus vai matar todas as pessoas e vai dar as suas carnes para as bestas feras do campo comerem e para as aves dos céus comerem? Está escrito em Apocalipse capítulo 19, versículo 21. Também está escrito em Ezequiel capítulo 39, do versículo 17 ao versículo 21. Naqueles dias, os animais do campo e as bestas feras do campo vão se fartar de comer carne e vão se embebedarem de beberem sangue, tanto as bestas feras do campo como as aves dos céus. A segunda vez de Jesus, ele vem nas nuvens tocando trombeta. A terceira vez de Jesus, ele vem na terra, montado num grande cavalo branco, e atrás dele todos os exércitos que moram nos céus, todos os anjos dos céus. Na segunda vinda, Jesus vem nos ares tocando trombeta. Na terceira vinda, Jesus vem com todos os seus anjos. E eles vêm montado no cavalo branco. Aonde está escrito isso? Apocalipse capítulo 19, versículo 11 ao 21. E Apocalipse capítulo 20, versículo de 1 a 3, fala da terceira vinda de Jesus. Quando ele vem montado no cavalo branco e da sua boca sai uma espada aguda e afiada, para com ela ele ferir as nações e matar todos os povos, nações, tribos e língua, com esta espada que sai da boca dele. Apocalipse capítulo 19, versículo 21 fala que e todos serão mortos por aquele que está montado sobre o cavalo branco, e todas as aves do céu se fartarão de comer suas carnes. A segunda vinda, Jesus vem nas nuvens com trombeta. Onde está escrito isso? Está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esta é a segunda vinda de Jesus. A terceira vinda está escrito em Apocalipse, capítulo 19, versículo 11 ao 21. O versículo 11 começa assim: eis que vejo os céus abertos e um cavalo branco. O que está sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. Ele julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, e sobre a sua cabeça há muitos diademas. Esta é a terceira vinda de Jesus, quando ele vem dentro de Israel. Ele pisa no Monte das Oliveiras, ele desce no Vale do Megido, ele salva 144 mil judeus e ele mata o restante da população do mundo, limpando-se a terra, para ele voltar na quarta vinda como rei, para reinar sobre os 144 mil
e sobre a igreja arrebatada que ele buscará dos céus para a terra. Veja que coisa linda, que coisa gloriosa. Na segunda vinda, Jesus desce até as nuvens e arrebata a igreja. A igreja sobe e encontra-se com Jesus nos ares, e Jesus leva ela para dentro do céu e casa com ela nos céus. Durante 7 anos, enquanto há uma grande tribulação e uma tribulação na terra, Jesus está comemorando o seu casamento com a noiva. Uma grande festa da boda do Cordeiro é celebrada no céu, e esta festa dura 7 anos. Na terceira vinda, Jesus vem e deixa a igreja dentro dos céus. Jesus deixa a igreja nos céus e ele vem com todos os seus anjos. Apocalipse capítulo 19, versículo 14. E após ele seguia-se um exército que há nos céus. Que exército é este? São os anjos. Gênesis capítulo 2, versículo 1. E Deus fez os céus e todo o seu exército. São anjos. Jesus deixa a igreja arrebatada nos céus na terceira vinda e ele vem na terra para matar todos os pecadores, para matar todos os gentios e salvar apenas 144 mil. Ele mata todo mundo porque ele vai vir e vai reinar. E ele não quer reinar, ele não pode reinar, não tem condições dele reinar com a igreja arrebatada, com os santos, com pecadores aqui na terra. Então, na terceira vinda, Jesus vem para matar todos os pecadores. E se você não se converter, e se eu não me converter, ele virá para me matar, ele virá para te matar, se nós estivermos vivos naquele dia. A segunda vinda, ele vem para salvar. A terceira vinda, ele vem para matar. Aonde está escrito que ele vem para matar? Apocalipse capítulo 19, versículo 21. E todos serão mortos pela espada que saía da boca daquele que está montado sobre o cavalo branco. E todas as aves do céu se fartaram de comer as suas carnes. Também está escrito em Ezequiel capítulo 39, versículo 17 ao versículo 21. Também na terceira vinda, Jesus tem uma outra missão. Ele tem a missão de lançar no lago de fogo e enxofre a besta, que é um demônio. O falso profeta, que também é um demônio. Onde está escrito isso, pastor Olavo? Está escrito em Apocalipse, capítulo 19, versículo 20. E a besta e o falso profeta foram amarrados e lançados no lago de fogo e enxofre. Apocalipse, capítulo 19, versículo 20. A terceira vez de Jesus, ele vem também para lançar no lago de fogo e enxofre a besta, que é um demônio, e o falso profeta, que é um demônio. Na terceira vinda, Jesus vem também para prender o diabo por 1000 anos, porque Jesus vai reinar 1000 anos sobre os 144 mil e sobre a igreja arrebatada, que agora é a sua esposa. Então Jesus vem para prender o diabo no abismo por 1000 anos. Por que 1000 anos? Porque o reinado de Jesus sobre a igreja arrebatada e sobre os 144 mil perdurará por 1000 anos. Esse 1000 anos pode ser um dia, porque um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Na terceira vinda, Jesus ele vem também para salvar 144 mil, que são os remanescentes da casa de Israel, que passaram pelo reinado do anticristo, que passaram pelo reinado da besta e não aceitaram o seu carimbo 666 na mão direita ou na testa. Eles foram fiéis, permaneceram fiéis e ficaram vivos, porque no reinado da besta e no reinado do anticristo, no reinado do anticristo e no reinado da besta, não vai haver morte. A besta não vai matar ninguém. O anticristo não vai matar ninguém, porque Jesus, no arrebatamento, Jesus, na segunda vinda, ele leva embora a morte, o Espírito Santo e a igreja. A igreja é levada embora, o Espírito Santo é levado embora e a morte é levada embora num período de 7 anos. A morte só volta a existir na terra após os 7 anos. A morte
só volta a existir na terra quando termina-se, quando finda-se o reinado do anticristo e quando finda-se o reinado da besta. Terminou o reinado da besta, a morte é trazida de volta. E quem é que vai morrer e quem é que vai matar? A besta terá a missão dada por Deus. A besta terá a missão permitida por Deus. Conforme Apocalipse capítulo 11, a besta terá a missão de matar apenas as duas testemunhas do Apocalipse. Somente as duas testemunhas do Apocalipse que a besta mata. Mas ela mata, mas daí a 3 dias e meio, estas duas testemunhas são ressuscitadas e Deus dá uma ordem para elas subirem para o céu. Sobe aqui, e elas sobem diante dos olhos da besta, do falso profeta, do anticristo, do diabo e de todos os povos, de todas as nações, tribos e língua. A besta só mata 2 pessoas, mas mesmo assim, somente quando fim. Portanto, na terceira vinda de Jesus, vai haver salvação e uma grande matança. A Bíblia chama esse dia de o dia da matança de Deus. A Bíblia chama esse dia do dia do meu grande sacrifício, onde Deus vai sacrificar todo mundo, de todas as nações, povos, tribos e língua, para as bestas feras do campo e para as aves dos céus. Onde é que está escrito isso? Está escrito em Ezequiel, capítulo 39, do versículo 1 ao versículo 28. A terceira vinda de Jesus é o dia da matança de Deus. A terceira vinda de Jesus é o dia do meu grande sacrifício, é o dia do sacrifício de Deus. A terceira vinda de Jesus é o dia da ira de Deus. A terceira vinda de Jesus é o dia da ira do Cordeiro. A terceira vinda de Jesus é o grande e terrível dia do Senhor. A terceira vinda de Jesus é o dia da grande indignação de Deus, o Todo-Poderoso. A terceira vinda de Jesus é o grande e terrível dia de Deus, o Todo-Poderoso, aonde ele vai mostrar que ele é Deus, que ele é o Senhor, e que todo o poder, todo o domínio está sobre ele. Então dá para você ver, dá para você notar que a primeira vinda Jesus teve uma missão só e ele cumpriu esta missão. Se ele cumpriu esta missão, que foi a missão mais dura que havia, ele vai cumprir a segunda missão da segunda vinda, ele vai cumprir a terceira missão da terceira vinda, ele vai cumprir a quarta missão da quarta vinda, e ele vai cumprir fielmente a quinta e última missão da sua quinta e última vinda. Ninguém terá poder para mudar este quadro, ninguém terá o poder para mudar esta situação, porque foi Deus quem estabeleceu, e é Deus que vai executar. Jesus vem na terceira vinda para limpar a terra, arrancando da terra, desarraigando da terra todos os ímpios, desarraigando da terra todos os gentios, desarraigando da terra com raiz e tudo, todos aqueles que praticam a maldade, que praticam o pecado, arrancando da terra o diabo, a besta, o falso profeta e todos os gentios, todos os pecadores. Somente ficará vivo na terra 144 mil judeus, 144 mil remanescentes da casa de Israel, na terceira vinda. Enquanto que na terceira vinda Jesus só salva 144 mil judeus, na segunda vinda ele salvou uma grande multidão incontáveis, dentre todos os povos, nações, tribos e língua. Na segunda vinda é salva uma multidão incontáveis. Na terceira vinda, Jesus só salva 144 mil judeus. Quando João foi arrebatado até o terceiro céu, e ele viu a multidão dos salvos, a Bíblia nos revela que ele viu 3 multidões, 3 espécies de multidões, 3 multidões distintas. Uma multidão que ele viu era uma multidão de povo, era uma multidão incontável, como a estrela dos céus e como o grão da areia da praia.
Foi João quem disse isso. Ele viu uma multidão incontáveis, como o grão da areia da praia e como as estrelas dos céus. Esta multidão, ela será salva na segunda vinda de Jesus, quando Jesus vier arrebatar a sua igreja, que inclui todas as pessoas que estão no paraíso, que morreram servindo a Cristo, e que também inclusa pessoas que estavam vivendo esta terra quando ele veio, e Jesus encontrou eles servindo a ele com fidelidade. Então João viu uma multidão incontáveis, como as estrelas dos céus e como o grão da areia da praia. João também viu uma outra multidão, e a Bíblia nos revela em Apocalipse capítulo 7, versículo 13, que ele viu uma multidão que estavam com vestidos brancos, vestidos de vestes brancas. E um ancião perguntou para João: João, e essa multidão que estão com vestidos de vestes brancas, quem eles são e de onde eles vieram? E João, ele disse: eu não sei, tu o sabes. E o ancião respondeu e disse para ele: esses são os que vieram de grande tribulação. Eu quero que vocês observem que o ancião respondeu dizendo: estes são os que vieram de grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terá sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas. Você vê que quando João viu essa multidão vestido de vestes brancas, João não sabia quem eles eram. O ancião sabia que João não sabia que multidão era aquela. E o ancião então foi tirar de João a sua dúvida, perguntando para João: e esses quem são? E de onde eles vieram? E o ancião então respondeu e disse-lhe: esses são os que vieram de grande tribulação. Amados, muitas pessoas fazem confusão de quem se trata esta multidão. Esta multidão que João viu aqui são a multidão dos mártires. São os mártires. E a Bíblia fala sobre esses mártires. A Bíblia fala dessa multidão no livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E eles clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Eu quero dizer para você quem são esses mártires que João viu e que estavam vestidos de vestes brancas. Essa multidão são os mártires de todos os tempos. Dentre eles está Estevão, que foi apedrejado até a morte. Dentre eles está João Batista, que foi degolado. Dentre eles está a maioria dos discípulos que foram martirizados, que foram mortos por amor a Cristo. Eu chamo a atenção para você aqui. Quando foi que esses mártires foram salvos? Quando foi que esses mártires foram salvos? Eles morreram. Eles não foram para o paraíso. Para o paraíso vai quem morre servindo a Deus, servindo a Cristo e permanecendo fiel a Deus, permanecendo fiel a Cristo. Eles morrem e vão para o paraíso. Quem morre no pecado vai para o inferno. Mas os mártires da fé, eles têm um lugar especial que Deus os leva para eles permanecer lá até o dia do arrebatamento. Quem morre servindo a Deus, morre e vai para o paraíso
para aguardar o dia do arrebatamento. Mas quem morre sem ser martirizado vai para o paraíso aguardar o arrebatamento. E quem morre martirizado não vai para o paraíso, vai para um outro lugar. E esse outro lugar está revelado em Apocalipse, capítulo 6, versículo 9. Eles vão para um lugar especial. Eles vão para debaixo do altar de Deus. Enquanto que quem morre sem ser martirizado estão dormindo no Senhor, lá no paraíso, estão descansando no paraíso. Os martirizados, eles estão debaixo do altar de Deus e lá eles ficam clamando por justiça, pedindo a Deus vingança do seu sangue sobre os habitantes da terra. Eles ficam de dia e de noite clamando a Deus e falando com grande voz. É o que está escrito em Apocalipse capítulo 6, versículo 10. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo, dominador, não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E Deus fala para eles: não, espera só mais um pouquinho, até que complete o número daqueles que também haverão de sofrer e padecer como vocês padeceram. Espera até completar o número. E Deus então diz no livro de Apocalipse 6, 11: e a cada um foi dado uma comprida vestes branca. Quando é que esses mártires reunir-se-á com os salvos, formando uma multidão só? É no dia do arrebatamento da igreja. No dia do arrebatamento da igreja, 3 multidões aguardando o arrebatamento da igreja. Uma multidão que estavam no paraíso, que são ressuscitados e arrebatados, e também essa multidão dos que estão debaixo do altar de Deus, que são os mártires da fé. Eles são ressuscitados e arrebatados do lugar onde eles estão, que é debaixo do altar de Deus, para encontrar com os ressuscitados e arrebatados, e a igreja do Senhor Jesus que está aqui na terra, aguardando o arrebatamento da igreja, dentre aqueles que estão no paraíso. Quem está no paraíso está aguardando o dia do arrebatamento da igreja. Quem está debaixo do altar de Deus está aguardando o arrebatamento da igreja. E a igreja do Senhor Jesus que está aqui na terra está aguardando o arrebatamento da igreja. Então tem 3 multidões aguardando o arrebatamento da igreja. Tem a igreja aguardando o arrebatamento da igreja, tem a multidão que estão no paraíso aguardando o arrebatamento da igreja, e tem a multidão dos que estão debaixo do altar de Deus aguardando o arrebatamento da igreja. Multidões no paraíso vai ressuscitar e vai ser arrebatado até as nuvens. Quem está debaixo do altar de Deus, que são os mártires da fé, também serão ressuscitados e arrebatados até as nuvens. E a igreja do Senhor Jesus, que está aqui na terra, vivendo em fidelidade a eles, serão arrebatados para encontrar nos ares com os que estão debaixo do altar de Deus e também para encontrar nos ares com os que estão no paraíso. Há pessoas no paraíso aguardando o arrebatamento da igreja. E há pessoas debaixo do altar de Deus aguardando o arrebatamento da igreja. E há igreja de Deus aqui na terra aguardando o arrebatamento da igreja. Estas 3 multidões, igreja do Senhor na terra, os mártires da fé que estão debaixo do altar de Deus e os que morreram em Cristo que estão no paraíso. Estas 3 multidões serão arrebatadas e encontrar com o Senhor nos ares, e o Senhor os levará para dentro dos céus. Eu creio que deu para você entender quando é que serão salvos estas 3 multidões que João viu. João viu uma multidão incontáveis, como a estrela dos céus e como o grão da areia da praia. Essa multidão será salva no dia do arrebatamento da igreja, no dia da segunda vinda de Jesus, que ele vier nas nuvens. E essa multidão aí estavam no paraíso. Elas foram ressuscitadas e arrebatadas. João viu uma outra multidão que estava vestida com vestes brancas, e ele não sabia quem era. Esses aí são os mártires da fé. E aonde eles estavam antes de ser arrebatados? Eles estavam debaixo do altar de Deus, conforme Apocalipse capítulo 6, versículo 9 ao versículo 12, 9 a 12. João viu essa multidão que estava debaixo do altar de Deus. Quando é que elas serão salvas? Irão para os céus
no dia que Jesus vier para arrebatar a igreja da segunda vinda, elas serão ressuscitadas e arrebatadas juntos com a multidão que estão no paraíso, que serão ressuscitadas e arrebatadas. Então essas duas multidões, elas vão se unir com quem for arrebatado dentre os vivos e serão levados para os céus. Então a grande multidão que João viu, incontáveis, são pessoas que estavam no paraíso, junto com as pessoas que estavam na terra viva. E a multidão de vestes brancas serão salvas no dia do arrebatamento da igreja também. Só que elas não estavam no paraíso, elas estavam debaixo do altar de Deus. Debaixo do altar de Deus não é paraíso. Paraíso é um outro lugar. E debaixo do altar de Deus só vão os mártires da fé. E a outra multidão que João viu, de 144 mil, serão salvos na terceira vinda de Jesus. Jesus então vem na terceira vinda, ele prende o diabo por 1000 anos, ele lança no lago de fogo e enxofre a besta do falso profeta, ele mata todos os habitantes da terra e ele salva apenas 144 mil judeus. Jesus então dá as carnes das pessoas que ele matou para as bestas feras do campo comerem, para as aves do céu comerem, para assim limpar a terra dos cadáveres, para assim limpar a terra dos defuntos, porque os únicos salvos que vão haver na terra serão 144 mil judeus, e judeus não pegam em defuntos, judeus não pegam em cadáveres. Então quem vai encarregar de limpar a terra são as bestas feras do campo e as aves dos céus. Por que Jesus quer a terra limpa? Para ele voltar na quarta vinda e reinar sobre a igreja arrebatada e sobre os 144 mil judeus. Jesus reina 1000 anos, terminou o reinado de 1000 anos, Jesus leva a igreja de volta para os céus, Jesus leva os 144 mil para os céus, e Jesus volta aqui na terra, na quinta e última vinda. Jesus solta o diabo do abismo e lança ele no lago de fogo e enxofre. Jesus ressuscita todo mundo que está no inferno e lança também no lago de fogo e enxofre, terminando assim a missão e o projeto de Deus, com tanto salvação de quem merece a salvação, como condenação de quem merece a condenação. Os salvos habitarão para sempre com Deus nos céus, junto com Jesus, e os condenados habitarão para sempre com o diabo no lago de fogo e enxofre. A primeira vinda de Jesus está escrito em Mateus capítulo 1, versículo 18 a 25. A segunda vinda de Jesus está escrita em vários versículos da Bíblia, principalmente em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. A terceira vinda de Jesus também está escrita em muitos versículos da Bíblia, principalmente em Apocalipse capítulo 19, versículo 11 ao 21, e Apocalipse capítulo 20, versículo de 1 a 3. A quarta vinda de Jesus está escrito em Apocalipse, capítulo 20, versículo de 7 a 10. É quando ele veio para reinar o milênio. A quinta e última vinda de Jesus está escrito em Apocalipse, capítulo 20, versículo de 11 a 15. É quando ele vem para fazer o juízo final. Eu quero dizer para você que haverá 2 juízos na terra em Apocalipse. Haverá um juízo na terceira vinda de Jesus e haverá um juízo na quinta vinda de Jesus. Na terceira vinda de Jesus haverá um juízo divino. É quando ele vem e mata todos os ímpios. Haverá um juízo divino. É quando ele vem e desarraiga da terra todos os ímpios. Desarraiga da terra todos que praticam maldade. Desarraiga da terra todos os pecadores. Juiz divino fala de matança. Ele vem e mata todo mundo. Juiz divino acontece na terceira vinda de Jesus. Juízo final é quando ele vem e faz o julgamento final. Como está todo mundo morto no inferno, então na quinta vinda de Jesus, Jesus vem e ressuscita quem está no inferno, julga eles e lança um lago de fogo e enxofre. Jesus solta o diabo do abismo, julga ele e lança ele no lago de fogo e enxofre. Quero que você entenda perfeitamente que há 2 juízos na Bíblia. Existe o juízo divino e existe o juízo final.
Da mesma forma como este mundo passou por um juízo divino na época do dilúvio. Na época do dilúvio, o mundo passou por um juízo divino, não o juízo final. O juízo final vai vir depois. Da mesma forma como Sodoma e Gomorra passou por um juízo divino, mas não passou por um juízo final. Vai passar no juízo final depois. Da mesma forma, a última geração da terra passará também por um juízo divino. Quando Jesus vai vir, vai matar todo mundo. Mas ainda não é o juízo final. O juízo final, Jesus vem para ressuscitar todos que morreram no pecado e que estão no inferno. Jesus vem para ressuscitar a todos na quinta e última vinda, julgar a todos e lançar no lago de fogo e enxofre. O mundo passou por um juízo divino na época do dilúvio, quando os salvos entraram para dentro da arca e os perdidos morreram nas águas do dilúvio, morreram afogados nas águas do dilúvio. O mundo passou por um juízo divino. A cidade de Sodoma e Gomorra, a cidade de Sodoma e Gomorra passou também por um juízo divino. Ló e suas duas filhas foram salvas. A esposa de Ló foi transformada numa estátua de sal. E o restante dos habitantes de Sodoma e Gomorra foram queimadas pelo fogo. Juízo divino. Mas não é juízo final. Juízo final vai acontecer depois com eles. Quando Jesus ressuscitar eles, julgar eles e lançar no lago de fogo e enxofre. As pessoas morreram no dilúvio, juízo divino. Mas não é juízo final. Juízo final vai ser quando Jesus ressuscitar esses do dilúvio e lançar eles, julgar eles e lançar eles no lago de fogo e enxofre. A última geração da terra passará também por um juízo divino. A última geração que não for salva, que não for arrebatada, passará por um juízo divino. Jesus vai vir e vai matar todo mundo, mas não é juízo final. Juízo final vai acontecer na quinta e última vinda, quando Jesus ressuscitar eles e lançar eles no lago de fogo e enxofre. Os únicos que não passarão por juízo divino serão aqueles que entraram dentro da arca e foram salvos. É Ló e as suas duas filhas. É todos que morreram servindo a Deus e foram para o paraíso. Esses não passarão pelo juízo divino, mas eles serão defendidos por Jesus como advogado. Eles serão salvos por Jesus como advogado, conforme está escrito em 1 João capítulo 2, versículo 1. Filhinho, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis, mas se pecais, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Jesus, ele defenderá e salvará todos os justos, aqueles que praticaram pecados, mas antes de morrerem, arrependeram dos seus pecados, aceitaram Jesus como Salvador. Jesus vai defender a todos e eles não passarão pelo juízo divino e muito menos serão condenados no juízo final e muito menos serão lançados no lago de fogo e enxofre. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Eu sou o pastor José Olavo Fonseca. Se você quiser saber mais sobre aquilo que eu prego e eu ensino, acesse o meu canal no YouTube, Pastor José Olavo Fonseca, e inscreva-se no meu canal para você acompanhar os meus vídeos, para você acompanhar as minhas pregações. Deus te abençoe em nome de Jesus. E não se esqueça de clicar no sininho, para que todas as vezes que eu postar um vídeo, você ser notificado. Deus te abençoe. Amém.